Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos continuar mais uma aula de Excel. Agora eu quero abordar a função C, que na minha opinião é uma função necessária para os profissionais que trabalham com a ferramenta Excel. Não sei se eu já comentei com vocês, a função PROC-V e a função C, elas devem estar na ponta do cérebro para aqueles que trabalham com a ferramenta. Antes, eu gostaria de passar o conceito para vocês desta função. Eu coloquei aqui uma listinha de dados numéricos, ok? E nesse lado eu quero colocar o informativo. Eu preciso validar aqui no Excel e quero que ele me retorne que todos os valores menores que 5 apareçam aqui a palavra fora. E os valores maiores que 5, maior ou igual a 5, que apareçam aqui para mim no informativo, um OK. Então a função C ela vai me ajudar a me dar esse retorno. Então a função C hoje está aqui igual a C. Qual o objetivo dela? Ele vai verificar se uma condição foi satisfeita e retorna o valor se verdadeiro. E retorna um outro valor se for falso. Então, por exemplo, se realmente for verdadeiro aqui, ele vai me retornar algum valor se for verdadeiro. Falso para valor falso. Vamos para a prática. Eu vou ativar aqui a função C, ok? O primeiro argumento da função é o teste lógico. O teste lógico seria o que você quer tratar nesta condição. Por exemplo, se esta célula, que seria B4, for maior que 5, não, for menor que 5, é aquela questão lá que eu quero colocar que está fora. Então, se os valores da célula B4 for menor que 5, esse é o meu teste lógico. Eu vou pressionar o ponto e vírgula para partir para o próximo argumento. Valor se verdadeiro. Isso quer dizer que valor se verdadeiro, se realmente ele encontrar valor menor que 5, o que você quer que ele faça? Eu quero que ele apareça a palavra fora. Então, eu vou digitar aqui fora entre aspas. Professor, entre aspas? Sim. Por quê? Todo texto que você digita dentro de uma fórmula no Excel, ele deve ser redigido entre aspas. Tá? Entre aspas, sempre. Então, vamos lá. Vamos entender. O teste lógico é, se B4 é menor que 5, então, o ponto e vírgula eu chamo de então. Então, se for verdadeiro, se for verdade, se for menor que 5, eu quero que apareça fora. Ponto e vírgula. E se for falso? Isso quer dizer que, se ele encontrar um valor que não seja menor que 5, o que você quer que apareça aqui? Ah, eu quero que apareça OK, entre aspas. Lembrando que todo o texto é uma fórmula, eu preciso colocar entre aspas. E eu vou dar um Enter para finalizar. Veja só que aqui ele deu OK. Por quê? Ele não é menor que 5. Tá? Aqui o 2 ele é menor que 5. Na hora que eu puxar a fórmula para baixo, ele vai mostrar para mim fora. Se eu arrastar aqui, 10, OK. 8 é maior que 5. OK. 10 é maior que 5, OK. 6 é maior que 5, OK. E 4, fora. OK? Então, esta condição que a função C ela te traz, você pode trabalhar na questão de tratamento de dados de data, de valores numéricos, OK? De alguma determinada palavra também. Se ali aparecer a palavra tal, o que você quer que ele retorne? O que você quer que o Excel faça para você? Então, nesse momento, eu estou aqui abordando para vocês o conceito da função C. Tá? Então, ele vai te retornar algum determinado valor de uma condição se for verdadeiro e um outro valor se for falso. Você pode adicionar mais de um C dentro de uma única fórmula. Na verdade, você pode adicionar até 65 níveis de C. Entenderam? Eu vou abrir aqui
aquela planilha que nós estávamos trabalhando anteriormente, avaliação trimestral. Vocês lembram, né, que nós criamos a planilha de trimestre, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro, quarto e também do resumo anual. Eu vou clicar na planilha do primeiro trimestre. Aqui eu quero colocar um segundo cabeçalho. Eu quero colocar aqui o feedback. Por exemplo, se o aluno foi aprovado ou se o aluno foi reprovado. Então eu vou escrever feedback. Tá? Ele está na horizontal. Eu vou lá em orientação de texto. Vou colocar para inclinar no sentido anti-horário. E vou fazer a centralização aqui. E vou colocar uma borda. Tranquilo. Estou gravando aqui as videoaulas na casa da minha sogra e tem um monte de galo ali. Parece que estou na fazenda. Vocês estão ouvindo os galos cantar, certamente aí. Olha aí, ó. Então vamos lá. Então eu quero retornar o feedback. E qual vai ser o meu feedback? Eu vou anotar aqui do lado. Se a média for maior ou igual a 7,5, então eu quero que ele seja aprovado. Ok? Então, se a média for maior ou igual a 7,5, então está aprovado. Se for o contrário disso, vai ser o quê? Reprovado. Se for de 7,5 para menor que 7,5. Ok? Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou digitar igual se. Qual é o teste lógico? Eu vou falar se, olha lá, se a média, é o que está aqui, ó. Se a média do aluno for maior ou igual que 7,5, esse é o meu teste lógico. Se a média dele for maior ou igual a 7,5, ponto e vírgula para o próximo argumento, então, se for realmente maior, se o valor for verdadeiro, ele está aprovado. Então, se ele encontrar alguma média maior que 7,5, significa que está aprovado. Ponto e vírgula. E se for falso? Olha, se for falso, eu quero que apareça reprovado. Entre aspas também. Eu vou dar um Enter. Olha lá. Aqui já apareceu que está reprovado. Por quê? Não é maior que 7,5. Se eu arrastar aqui também, ó, 5,4 reprovado. Vou arrastar para todas aqui. Ok? Só apareceu a palavra aprovado aqui no 10, no 9,1, 7,6 e no 7,8 e o 8,7. Então, todos esses aqui que estão em verdinho é porque ele foi aprovado. Tá? Mas aí você vai falar assim, mas professor, será que não dá para a gente colocar que ele pode ficar em recuperação? Por exemplo, não sei se vocês lembram que nós colocamos essa questão, né? Se a média for maior ou igual a 7,5, apareça o ponto de exclamação. Se for menor que 0,5 e maior ou igual a 5,5, ele está de recuperação. Se for de menor que 5,5, então ele está reprovado. Eu vou selecionar aqui a coluna média, só para vocês verem. Eu vou lá em formatação condicional, gerenciar regras, vou selecionar a regra que foi aplicada a essa seleção e vou editar a regra. Lembra desta condição? Então, visto quando o valor for maior ou igual a 7,5, exclamação quando for menor que 7,5 e maior ou igual a 5,5, e reprovado quando for menor que 5,5. Eu quero fazer essa questão aqui agora pelo feedback. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou apagar essa forma que eu fiz
e quero adicionar mais um nível de C, só para vocês entenderem. Então, se a média for maior ou igual a 7,5, então ele está aprovado. Agora eu quero colocar mais um C aqui embaixo, só para efeito de teste. Mas se a média for menor que 7,5 e maior que 5,5, ele está de recuperação. E se for menor, agora por último vai ser se não, reprovado. O que significa? Se nem esse for verdade. Se nem esse for verdade, significa que ele vai ser o quê? Reprovado. Ok? Então, eu vou traduzir isso que eu fiz aqui na escrita na fórmula. Então, eu vou digitar igual se. Qual o teste lógico? Se a média for maior ou igual a 7,5, então ele está aprovado. Ponto e vírgula. Mas se, olha lá, ó, que eu estou fazendo, eu estou adicionando mais um nível de C. Então você pode fazer quantos níveis você achar necessário, tá? Então aqui eu vou colocar, mas se a média for maior que 5,5, então ele está de recuperação, ok? Ponto e vírgula. Aí já não tenho mais nenhum se para poder tratar. Significa que seria o senão, que cai no valor se falso. Valor se falso significa se nem esse nível e nem essa nível, ou melhor, se essa condição não for atendida e nem essa condição for atendida, significa que vai ser o valor falso, ok? Então, se falso, vai ser reprovado, ok? Aqui não precisa fechar parênteses não, tá? Se você quiser contar 1C, 2C e fechar dois parênteses, dá certo também, mas se você der um Enter, o Excel vai falar que deu um erro, mas ele quer corrigir isso para você. Qual é a correção? Colocar o parênteses aqui, tá? Vou dar um sim para ele confirmar. Vejam só, 6,8 ele está de recuperação. Significa que é menor que 7,5 e também maior que 5,5. Se eu arrastar aqui para as demais, ele realmente me deu reprovado no que são reprovado, recuperação no que está de recuperação e aprovado nos vistos. Então, é assim que funciona a função C, tá? Aí, se você quiser também colocar uma formatação condicional, por exemplo, pintar eu quero que apareça de vermelho todas as palavras que aparecerem aqui reprovado. Então, eu vou selecionar esse intervalo, você vai lá em formatação condicional, realçar regras das células, texto que contém, vocês devem lembrar disso. Então, realçar regras das células, texto que contém preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Qual célula? Qual palavra? A palavra que tenha reprovado. Então, tudo que aparecer reprovado nesse intervalo, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Vou dar um OK. Pronto. E ali ele já fez aqui para mim. Tá? O que é legal que dá para... ele fica dinâmico. Por exemplo, se por acaso aqui em ciências, ok? Eu vou melhorar essa nota dele só para efeito de teste. Vou colocar 10 aqui, ó, já atualizou para recuperação. Se eu colocar 10 aqui, já atualizou para aprovado. Tá? Mas se eu colocar 0 na primeira e 0 na segunda, ele volta para reprovado, porque ele não atendeu o valor para ser aprovado ou recuperação. Tranquilo? Então nós vimos nesta aula o conceito e também a aplicação da função C na prática. Então eu quero que você
abra a avaliação trimestral aí no seu computador e faça esse feedback desse aluno igual eu fiz. Nesse caso, eu fiz o feedback, tá? No primeiro trimestre. Eu quero que você faça a repetição para o segundo trimestre, terceiro e também para o quarto trimestre. Ok? Então, muito obrigado até aqui e até a nossa próxima aula.